Ok, pessoal, estamos de volta aqui no nosso explicador virtual. Ainda tratando da região norte, nós vamos falar um pouquinho agora do relevo da região norte e vamos falar também de algumas questões que podem ser levantadas em provas de escola e provas de concurso, vestibular, Enem, etc. e tal. Ok, pessoal? Vamos trabalhar bem sobre isso e falar, vamos pontuar isso daí que você vai ver que é muito importante. Se você for à internet, você vai ver que a maioria das provas hoje estão relacionadas cada vez menos falando da parte física das regiões e falando muito mais das questões políticas. Um exemplo, você vai pegar lá a região sudeste, as provas estão muito mais voltadas ao que acontece na região sudeste do que a configuração do solo da região sudeste. Então a gente precisa falar. Precisa, né, Daniel? Precisa. Nós vamos falar então, mas nós vamos dar bastante atenção à parte política do que a gente vai falar, ok, pessoal? Que está sendo muito pedido e é o que está na moda agora. Em alguns cursinhos não se fala nem mais geografia, se fala em atualidade, porque a geografia estão colocando a minha matéria cada vez mais para o lado e está entrando cada vez mais a atualidade. Mas a gente precisa, claro, falar da geografia, porque é questão de prova também. Ok, pessoal? Pegar um professor mais tradicional, ele vai cobrar aquilo dali. Tá legal? Então vamos nessa. Tá lá, o tema vai ser relevo, geologia e relevo da região norte. Vamos nessa. Como já estudamos um pouco sobre formação de solo, podemos então ver com mais propriedade alguns itens da geologia da região norte. Quando a gente fala de geologia, pessoal, é a configuração acima e abaixo da terra, tá? Acima e abaixo da terra, não só daquele relevo que você está vendo, mas o que está no subsolo também, e isso daí é muito bom a gente falar sobre isso. Tá lá. Este relevo tem uma marca característica, que é a existência de uma bacia chamada de bacia amazônica. E esta, por sua vez, está em grande parte das provas que vemos por aí. Tá lá, gente, bacia amazônica. Vamos relembrar o que é uma bacia, pessoal? Imagine lá a bacia, a gente já falou isso várias vezes, mas vamos falar mais um pouquinho para afirmar. Imagina a bacia lá da vovó, da mamãe, aquela bacia de alumínio, em que está caindo chuva nas laterais dela, no meio dela, está caindo, você botou ela perto de um chuveiro, de uma chuva, vamos dizer assim. Toda a água que bate nas laterais, a água vai caindo e vai para o meio desta bacia. Assim funciona também a bacia amazônica, pessoal. A bacia amazônica ela tem uma gama de rios coletores enorme, gigantesca. Ela colhe água desde a Bolívia, do Peru, lá dos Andes, e essa água vem escorrendo até chegar dentro da bacia amazônica. Ou seja, lá é uma fronteira da bacia amazônica, lá no alto. Chove lá. Então, pessoal, nós tivemos no ano de 2014 um fato incrível que aconteceu na região norte, que foi a cheia do Rio Madeira. O Rio Madeira encheu de forma nunca vista na história, invadiu vários estados, vários bairros e gerou um transtorno enorme, um prejuízo econômico gigantesco para o estado de Rondônia, principalmente. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Na região de Rondônia não era o grande problema as chuvas. Não chovia na região de Rondônia tanto para que o Rio Madeira enchesse daquela forma. Mas o que acontecia então, professor? Lá na ponta, lá naquela fronteira que eu falei, da bacia amazônica lá, estava chovendo muito na Bolívia, muito no Peru. Então toda aquela água ela vai escorrer e vai chegar dentro da bacia amazônica. E isso acarretou que a cheia do Rio Madeira. E essa cheia do Rio Madeira ela já está passando e atingindo cidades lá embaixo. Aqui ela está baixando, mas a água está descendo pela bacia e está atingindo as cidades mais abaixo. Tá ok, pessoal? Bacia amazônica é muito importante e muito cobrado isso, ok, gente? Okay? Gigantesco. O Rio Amazonas tem áreas do Rio Amazonas que tanta água, você não consegue ver a outra fronteira, a outra margem, melhor dizendo. Você para ali, imagine, você está na beira de um rio e você olha para a outra margem e você vê como se fosse um mar, um transatlântico desse que anda em oceanos e tudo navegando na sua frente dentro de um rio. Imagina a profundidade disso
Imagina a quantidade de água disso. Então a bacia amazônica é um verdadeiro colosso, é gigantesca ela. Muitos rios coletores e também alimentando o rio principal, que é o rio Amazonas, né, que dá o nome à bacia, e a rede de rios ali, aqueles capilares, aqueles rios bem pequenininhos ali, que vem fornecendo água para o rio Amazonas, ok, pessoal? Vamos lá. Mas o que é a bacia amazônica, a gente acabou de falar agora, né? Tá lá. Tá lá. Antes de responder, lembre-se daquele tipo de rocha que já estudamos, que vem o desgaste, deposição de outras. Bom, nesse item aqui, eu vou relembrar mais uma questão em relação à bacia, que é a questão do desgaste e deposição. Imagine mais uma vez a região da Bolívia e do Peru. Muita chuva lá, desgaste de rocha. Imagina que caiu um barranco lá, a chuva derrubou um barranco dentro do rio. Aqueles sedimentos, eu vou chamar de areias ou sedimentos, eles vêm sendo arrastados pela água. E quando ele chega num local onde a água corre menos, que é o caso da bacia amazônica, que é uma verdadeira planície ali, a água se acalma e aquele sedimento vai para o fundo. Então a bacia amazônica ela é muito rica em sedimentos que vêm de lá de montante, que na geografia a gente chama de montante, lá para cima no rio, na cabeceira do rio, vem descendo até ali. Porém, a quantidade de água da bacia amazônica é tão grande que mesmo depositando, a água consegue ainda levar os sedimentos em direção ao oceano. Já foi feito um estudo que os sedimentos que vêm do rio Amazonas, ele entra no Oceano Atlântico e já foi encontrado sedimento do rio Amazonas lá nos Estados Unidos, em Miami. O sedimento do rio Amazonas em Miami, ou seja, olha a quantidade de sedimento que desce ali, que vem desbarrancando e vem carregando ali. Então ali é uma bacia sedimentar, Grave bem essa informação, grave bem, que nós vamos falar sobre isso também mais à frente. Vamos nessa. São as rochas sedimentares, como a gente falou agora. Rochas que se desgastam por chuva, vento e são conduzidas até uma região onde elas repousam. Foi isso aí que a gente falou agora. E aí, então, o que é esta tal bacia, pessoal? Um local sempre mais baixo que serve como depósito de sedimentos, aqueles farelos que vêm do desgaste das rochas. Quero falar aqui sobre uma coisa muito importante, pessoal. Está aqui a foto aqui, botamos aqui uma imagem, está aqui a bacia, está aqui os rios coletores, olha, e temos aqui o rio principal. Gente, é muito importante que você analise essa imagem aqui, porque a gente vai falar aqui sobre a deposição de sedimentos, de restos de matéria orgânica e que se depositou na região amazônica. A região amazônica hoje é uma região rica no seu subsolo em petróleo e gás. Também. Assim como na região da costa da região sudeste, Campos, Macaé, a região de Santos, aqui também é uma região rica porque houve deposição de matéria orgânica. O petróleo nada mais é matéria orgânica que se deposita em bacias sedimentares. Ele é compactado, cada vez mais compactado, e a pressão ele vai lá, apodrece ali, vamos dizer assim, e em milhões de anos ele se torna petróleo. Então, imagine que uma floresta seja derrubada ali, seja destruída e ela é depositada e várias camadas de terra, de sedimento vêm por cima. Daqui a milhões de anos existe a possibilidade daquilo ali se tornar petróleo. Eu estou falando numa escala bem mais curta, mas isso é coisa para milhões de anos. Ok, pessoal? Então tá lá, a bacia sedimentar, colocamos o desenho. Um rio principal aqui e os rios secundários aqui, coletores. Se chove muito, pode não estar chovendo na calha do rio, que a gente chama de calha do rio, que é a principal aqui. Pode não estar chovendo aqui, mas está chovendo na cabeceira, aqui, essa água vai descer e vai encher o rio, que foi o que aconteceu no Rio Madeira, em Rondônia. Ok, pessoal? Não podemos esquecer o que, pessoal? Os domínios de relevo na região norte são compostos de Planalto Norte Amazônico e Planalto Sul Amazônico. Vamos citar isso daqui de uma forma superficial, porque isso daqui não costuma cair em prova. Não costuma. Planalto Norte Amazônico e Sul Amazônico. Não costuma, ok, pessoal? Se perguntasse isso daqui, você vai estar esperto. Planaltos,
que são grandes áreas elevadas, como se olhássemos um gigantesco prato virado de cabeça para baixo. Dessa forma aqui. Não necessariamente reto em seu topo. Por exemplo, desses elementos são o Planalto Norte Amazônico e o Planalto Sul Amazônico. Ele não precisa ser reto, porque às vezes quando se fala em Planalto, o aluno tem a ideia que é uma coisa retinha assim, né? Sobe aqui, reto em cima e desce aqui. Não, o Planalto pode ter mesmo alguns morros em cima dele, mas é um Planalto. Ok, pessoal? Está acima do nível do mar e existe... pega esse termo plano alto. É um plano alto. Só que esse plano ele tem os seus dobramentos ali também. Legal, pessoal? Vamos nessa. Olha lá. Só ressaltando o Planalto Norte Amazônico e o Planalto Sul Amazônico. As planícies, elementos topográficos, que nem sempre se apresenta com altitudes e nem são aqueles buracos que trataremos a seguir. Desta forma, são assim receptores de sedimentos. Então a planície, pessoal, é o receptor de sedimento. Imagina, chuva no morro, lá na montanha, desgasta, ela vem, pega ali a área de energia do rio, e quando a gente fala que o rio tem energia, é que o rio corre muito, tem uma quantidade de água grande, leva tudo pela frente. Então tem uma hora que o rio perde a sua energia. Se você tem perto da sua casa um rio que as pessoas andam de caiaque, aquela corredeira, que o caiaque pula para um lado, para o outro, aquilo ali é um rio que tem muita energia. Quando você chega numa planície, o rio perde sua energia, as águas ficam mais calmas. E como eu falei ainda há pouco, o sedimento, quando chega nessa parte de energia, ele perde potência e o sedimento vai indo em direção ao fundo e vai caindo ali. Ok, pessoal? Legal. A calha do Rio Amazonas, onde ele ocorre, está aqui. Ó. A calha do Rio Amazonas, lembra do desenho? A calha do Rio Amazonas, que é o meio dele, calha é o meio do rio, é uma área de planície onde a energia do rio por velocidade não é tão grande. Você procurar no YouTube, no Google, algumas fotos do Rio Amazonas, você não vai ver aquelas corredeiras, aquele monte de barulho. Porque senão não aconteceria o que eu falei, que era um transatlântico entrar. Um transatlântico não foi feito para andar em corredeira. Então, aquele monte de pedra, tudo ali, não. O Rio Amazonas é um rio, vamos dizer assim, manso em quase sua totalidade. Quase sua totalidade. Tem lugares que o Rio Amazonas anda bem, corre bem, ok, pessoal? E toda a bacia ali está voltada também para essa dinâmica. Locais de energia e locais de pouca energia, mas em sua maioria, pouca energia. O rio corre pouco. Então, para você gerar, por exemplo, energia, uma turbina, ali fazer uma turbina hidrelétrica, você vai ter que fazer uma barreira para fazer essa água ter mais energia. Ok, gente? Vamos seguir. Olha lá, o exemplo é a calha do Rio Amazonas. Depressões, pessoal. O que são as depressões? Bom, amigos, agora sim, lembraremos como depressões, como áreas baixas ou buracos de grandes extensões. Como nas planícies, os rios correm levando sedimentos. Teremos as depressões, onde esses sedimentos vão parar. Gente, então vai ser mais ou menos assim. Planalto, planície e depressão. Mais uma vez, planalto, né? Plano alto, a planície, que é, vamos dizer assim, a meio 0 a 0, e a depressão, que é aquele buraco. O sedimento, ele pode cair dentro desse buraco? Dentro dessa depressão? Pode. Aquele farelinho pode cair aqui dentro dessa depressão? Claro que pode. Mas ele também pode parar em cima da planície? Também pode. Ou ele pode andar menos em cima da planície de acordo com a quantidade de energia que o rio tem. Tá? A gente falou sobre isso. Então tá lá, ó. Depressão marginal do norte e depressão marginal do sul. Nós falamos de planalto do norte, planalto do sul. Depressão marginal do norte, depressão marginal do sul. Tá lá, colocamos uma configuração aqui, uma dinâmica de como está isso daqui. Planalto norte amazônico, planalto sul amazônico, depressão marginal do sul, depressão marginal do norte, planície do Rio Amazonas. Tá aqui, o rio corre aqui. Ó. Isso aqui está um pouco exagerado, claro, mas o rio corre mais ou menos assim. Então nós temos planalto, planalto, depressão, depressão e planície. Planalto do norte, planalto do sul, depressão do norte, depressão do sul e planície é o centro onde o rio corre. Tá? Se você configurar isso aqui, ó, norte, norte,
sul-sul, planalto, planalto, depressão, depressão e planície, já está legal. Mais uma vez, eu poucas vezes vi algum professor cobrar esse tipo de coisa aqui na prova, mas você, como tem que estar preparado, tá aí, tá dada a matéria. Tá lá, pessoal, vamos encerrando aqui essa aula, vamos nos encontrar na próxima aula e vamos desenvolver cada vez mais os nossos estudos, sempre indo um pouquinho para frente, volta, fala um pouquinho, dá uma curiosidade, dá uma informação extra para que enriqueça cada vez mais o seu conhecimento, ok? Um abraço.